Determine o centro e o raio da circunferência caso existam. O primeiro caso aqui, a equação está na forma geral. Se ela está na forma geral, um jeito de pensar é o seguinte: você teria a equação geral dada como isso aqui, equação geral da circunferência. Você tem um formato dado por ax quadrado mais by quadrado mais cxy mais dx mais ey mais f. Isso é a equação geral das cônicas. Para isso ser uma circunferência, eu tenho, primeiro, que o A e o B devem ser iguais e iguais a 1. Fala sério, cachorro. Sai daí. Sai. Desça já. Vem. Vem aqui pegar o osso. Vem. Depois, preciso ter que o C tem que valer 0. Se isso aqui não for garantido, a gente não tem circunferência. Isso aqui é aquilo que a gente chama de condição de existência da circunferência. Não é só isso, a gente depois ainda tem que verificar que exista um raio válido. Mas essas são as condições para que eu tenha uma circunferência a princípio. Depois, eu tenho que lembrar que o x do centro é o valor que multiplica o x, troco ele de sinal, divido por 2. Y do centro é o valor que multiplica y, troco de sinal, divido por 2. E que o raio ao quadrado é dado por x do centro quadrado mais y do centro quadrado menos o termo independente f. Bom, se eu lembrar disso, bastante coisa para lembrar, você olha para o item A. O que multiplica o x quadrado e o que multiplica o y quadrado são iguais e iguais a 1. Maravilha. Dá para determinar o x do centro fazendo. Quem multiplica o x, troca o sinal, estava menos 2 aqui, então vai ficar mais 2, divido por 2. Isso dá 1. Y do centro, faço uma maneira bem semelhante. Pego o que multiplica y, troco o sinal, divido por 2. Menos 1. Cheguei no x e no y do centro. Agora eu tenho que verificar se o raio é válido. De acordo com a fórmula, eu tenho raio quadrado igual x do centro ao quadrado, 1 ao quadrado, mais y do centro ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Como está negativo, vai elevar ao quadrado, vai ficar positivo. Então já pode colocar 1 ao quadrado. Menos o f, o termo independente. Cadê o termo independente aqui? Não tem. É como se ele fosse 0. Ótimo. Então eu tenho 1 mais 1, 2. Raio ao quadrado igual a 2. Raio seria raiz de 2. Consegui encontrar centro e raio sem problemas. Qual que é a questão? Quando é que pode ter problema aqui? Se eu chegasse que o raio ao quadrado é igual a menos 2, por exemplo. Não tem como o raio ao quadrado ser negativo. Então eu tenho, como ele pediu, determine o centro e o raio está aqui. É bom que você coloque o centro na forma do ponto, x e o y. 1 menos 1. Essa seria a sua resposta, centro e raio. Item B, não é uma circunferência. Não é circunferência.
Como é que eu já sei disso? Você pode até olhar para ali e falar assim, ah, mas está na forma reduzida. Não está. Por que não? Olha para esse sinal aqui. Ali está um menos. Isso não acontece para as circunferências. Você tem x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio quadrado. Se está com um sinal diferente aqui, isso não representa uma circunferência.